Boa noite. Boa noite. Antes de dormir, vamos fazer um apanhadão? Vou fazer aqui um apanhadão. Como a gente estava conversando antes de começar a gravar, Uhum. há um fato estranho da PM de São Paulo ter sido proibida pela Secretaria de Segurança Pública de fornecer dados parciais. Como em 15 de março o governo de São Paulo foi acusado pelos petistas de ter inflado o número, eu não sei se eles sentiram a patrulha e, enfim, não sei no que isso vai dar. Acho estranho. Mas, enfim, acho que enseja, como nós escrevemos, teorias conspiratórias, mas não estou aqui dizendo que vai haver qualquer coisa nesse sentido. O que eu posso dizer, como o sujeito que esteve lá em 15 de março, na Paulista, esteve hoje, é que não havia mais gente do que no 15 de março, mas também não havia menos gente. O dado só a ser levado em conta é que a extensão da avenida fechada para a manifestação foi maior agora, em 12 de abril, do Uhum. que em 15 de março. Então, a ver. Mas no Brasil inteiro havia menos gente do que nas manifestações de 15 de março, mas não muito menos. Quer dizer, tinha muita gente na rua, menos gente na rua. O saldo é meio que um empate, quer dizer, o empate porque um pouco menos de gente, mas é muita gente fazendo pressão. Ao mesmo tempo, a pesquisa da Datafolha ontem dizendo que 63% dos brasileiros querem o impeachment da Dilma Rousseff. Então, uma pressão sobre o governo continua grande, não aumentou com esse dia de manifestações, continuou forte, continuou grande e sem uma saída. Eu acho que você tem razão, só que eu acho que hoje, primeiro, isso nós registramos. Em relação a 15 de março, os discursos estão muito mais inflamados, Uhum. os cartazes estão mais inflamados e estão muito mais diretos e objetivos, entende? É assim, já se gritava fora PT. Nunca foi uma manifestação vaga. Uhum. Agora, quando você pega o grupo, vem para a rua, também falando em impeachment, né? O É. discurso mais direto, tá todo mundo muito fulo com os políticos que nada fazem, com a enrolação. Eu não Enfim, tenho a menor dúvida sobre isso. Mas como nós dizíamos antes das manifestações, se essas daqui tivessem sido o dobro do que foram assim, de 15 de não, março, a pressão se tornaria insuportável para o sem governo. dúvida. Eu acho que, Insuportável. Haveria uma debandada. sem dúvida, Amanhã começaria a debandada. Então, é uma oportunidade perdida. sem dúvida, sem dúvida. Agora, ao mesmo tempo, não diminuiu a pressão. Não, não. Continua num estado assim, o país continua no mesmo estado, o que não é possível ir adiante dessa maneira, evidentemente. O governo, a tendência do governo é imaginar que o nosso ímpeto rebelde Vai diminuir. vai diminuir com o tempo e é provável que isso aconteça, como aconteceu em 2013. Eu acho que é um perigo. Eu acho que é uma diferença em relação a 2013, Diogo. Aí eu discordo um pouco de você. Eu acho que em relação a 2013, primeiro, aquelas manifestações elas foram organizadas, orquestradas por grupos de esquerda e aquilo escapou do controle e acabou dando vazão a uma Claro, catástrofe. claro, Não, né? claro. Essas manifestações, elas estão mais politizadas no melhor sentido. Sim. Só que você tem razão. Se não aumentar, o governo tende a ganhar. Claro, eu sinto, honestamente, a minha sensação é que falta gente. Eu acho ótima essa garotada, gente, moleque de 19 anos. Eu vi que em Belo Horizonte estava o organizador, tem 17 anos, maravilhoso, Facebook. Agora, uma, 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 uma onda de protestos cujo objetivo é mudar o país e mudar de maneira traumática, porque é um impeachment, exige uma certa base institucional também. Eu sinto falta de algo mais organizado. Você tem Eu acho razão. que os partidos, a covardia da oposição é preocupante, porque é um direito se manifestar, é um direito organizar uma manifestação para pedir a derrubada do governo. Eu acho que falta gente que
seja capaz de organizar e de dar um caminho para esse ódio, essa rejeição, eu vejo dois problemas que vão ao encontro do que você fala. A primeira delas é que esses grupos que se organizaram, né, esses principais grupos que se organizaram, eles passaram a concorrer entre si, para ver quem é mais oposicionista, ou enfim. Isso não é bom, a gente já falou disso. Inclusive datas, horários, Rio de Janeiro. É ridículo que tivesse uma manifestação às 11 e outras 2. É ridículo. É ridículo. Isso é um problema. Quer dizer, o que eles tenham dividido a Paulista em feudos ali. O choque de egos realmente não faz sentido. A outra coisa também que a gente tem que levar em conta é que os partidos, sem dúvida, eles se acovardaram. Mas os poucos políticos que tentaram participar ativamente hoje foram repudiados pelos organizadores e pelas pessoas que estavam participando. Então é o seguinte, gente, não dá para fazer mudança política sem política e sem político. Então você não pode achar que o país tem que se livrar dos políticos. Não, tem que se livrar de uma certa maneira de fazer política, que aliás não é uma maneira de fazer política, é uma maneira de fazer negociar. Então quando você você corta os políticos, que já não tem muita vontade de participar, já tem seus rabos presos, e você não deixa que os poucos que querem participar, participem, aí realmente você tem razão. Você corta a possibilidade institucional de mudança, ou você diminui drasticamente essa possibilidade. E tem que passar por uma via institucional a mudança. Quer dizer, como não vai haver um golpe militar, como não existe outro caminho, como o único caminho que existe é institucional, ou a gente institucionaliza e profissionaliza isso daí. Diogo, eu ouvi de gente que não ia à manifestação de hoje, porque seria uma manifestação do PSDB. Então, assim, gente, não é primeiro que não era, né? Imagina, longe de ser uma manifestação do PSDB, mas se os partidos de oposição não se juntarem a isso, e as pessoas, não, é porque tem partido, eu não vou, aí realmente esses caras vão ficar para sempre lá. Não há a menor possibilidade. Não existe isso de protesto espontâneo que derruba. No Egito não foi assim, que tinha Irmandade Muçulmana coordenando tudo por trás da molecada, que foi instrumentalizada e para um fim deletério. Mas dois momentos importantes da história do Brasil. Primeiro, as diretas já. Foram organizadas muito pela a chamada sociedade civil, mas se não contasse com apoio do MDB na época, né, e dos outros partidos que era uma frente, que reunia um monte de gente, um monte de tendências, um monte de interesses. Tem inclusive, certo? Então, foi porque, sim, a emenda não passou, mas deu certo. E o outro momento também que contou com a participação de partidos políticos foi na derrubada do Collor. Quer dizer, a gente achar que os caras pintadas não tinham apoio, não tinham suporte, isso é uma bobagem sem tamanho. Não, eu acho que tem que passar, acho que tem que... Por que os comerciantes não podem os industriais, está todo mundo insatisfeito com o governo, porque eles não podem ter uma participação efetiva nessa... Diogo, pelo que o negócio é o seguinte, não vamos, assim, para encerrar um pouco a nossa conversa, porque a gente está todo cansado agora. A gente sabe, eu sei, não é que eu estou chutando, eu sei e você também sabe, certo? Que esses movimentos que estão aí, dessa rapaziada, e isso não é uma acusação, pelo contrário, eu acho que tem que ser assim. Eles são, sim, financiados por uma parte do setor produtivo. Só que a gente vive num país em que o setor produtivo, que está contra o governo, que está vendo o país indo para o abismo, tem medo do governo. O negócio é o medo. Porque, evidentemente, por mais que o Schecker diga que... Schecker, eu acho que é o nome dele, né? Da rua. Que aquele carro de som, aquela estrutura toda, foi fruto de doação, papo furado. Né? Assim como também não do Movimento Brasil Livre. A gente não quer nenhuma condenação. Eu acho que... tem que ser transparente, lógico. Tem que ser transparente, tem que aparecer. Não é isso? Então, tanto partidos políticos como o setor produtivo. Tem que institucionalizar esse troço. Não pode deixar na mão de 4 moleques.
Claro, claro. É ótimo que eles façam. Eles têm que continuar fazendo. Se não quiserem fazer com o resto do país, que façam sozinhos, que façam com. Mas a coisa tem que crescer e tem Agora, que assumir uma dimensão que dê uma perspectiva. Senão é agora, complicado. sem aqui querer desmerecer ninguém de outros estados, eu acho que quem foi para a rua em todos os lugares do Brasil, especialmente nos lugares mais remotos, né, Uhum. contrariando a tendência geral de inércia, né, de mobilidade e tudo mais, merece todo o nosso respeito e nossa admiração. Mas a verdade é que existe, isso cada vez mais forte, existe uma diferença entre algumas cidades e outras, né? Você É. vê São Não, Paulo. mas quem foi para a rua Mas é o que eu não acho pode ser ótimo, culpado de nada. Quem foi para a rua tem de ser mas você vê, aplaudido. São Paulo, eu não sei qual o número que eles vão dar, independentemente do número que eles deem, foi Uhum. enorme a coisa aqui, como foi enorme de 15 de março. Mas tem uma explicação para isso. Não é porque o paulista é melhor ou pior, né? É porque a crise bate antes aqui, né? E bate mais forte aqui, né? Onde se produz, né? Em geral, em qualquer sociedade, as áreas mais ricas, enfim, elas são mais atingidas, quando tem uma crise, a crise chega primeiro no Uhum. setor que está produzindo, na dianteira. Então, São Paulo sentiu a crise e está sentindo a crise mais do que qualquer outra região, né? Uhum. Até porque os programas de benefícios aqui são menores, não dão conta do tamanho da cidade, do estado e tudo mais. Mas existe essa diferença, né? Bom, Eu acho que o que eu quero dizer com isso apenas é que se a crise econômica continuar galopante, a gente continuar afundando como estamos afundando, eu tendo a crer que as próximas manifestações elas terão mais suporte, ser mais organizadas nas áreas do Brasil mais remotas e mais de qualquer maneira, a gente precisa ter um canal. A precisa ter gente precisa ter um organização, canal. precisa ter organização. Tem que Mas ter. enfim, olha, o saldo é positivo de qualquer maneira, Só do porque empate. porque não, eu acho que nesse caso é positivo, empate em termos numéricos, né? Mas é que o governo esperava uma coisa muito menor. É. E, olha, não vai ser muito menor. Muito menor não será. Enfim, vamos ver. Vamos adiante. Até amanhã. Até Vou amanhã. dormir agora. Abração. Tchau. Tchau. Ação.